tenho umas perguntas aqui que foi feita pelo Fernando, que é o nosso editor, que não pode estar aqui hoje. E uma foi muito o que a gente falou no começo, né, dos bons resultados econômicos do governo, queda do desemprego, aumento da renda das famílias. Já tiramos mais de 20 milhões de pessoas do mapa da fome que tinham retornado no período Temer e Bolsonaro. Sendo justo muito por causa da pandemia também, não que os dois tivessem feito o mínimo, né, mas teve também uma pandemia que castigou muito o nosso povo. E aí a pergunta é, por que isso não está refletindo, né, na sua opinião, em bom e ótimo nas pesquisas? Bom, primeiro, por conta da comunicação do governo, que não consegue mostrar essas coisas, sabe? Não tem... Eu sou uma pessoa muito crítica, a gente como comunicador, a gente consegue ver muitos erros na comunicação do governo. Sim. Mas a gente também tem que lembrar que, assim, beleza, o IPCA está controlado, a Selic está tendendo a baixar, agora vai tender a não baixar tanto e tal, mas, assim, a gente está vendo uma melhora no cenário econômico. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pega a inflação dos alimentos um por um, a gente vê que continua crescendo muito, sabe? E, querendo ou não, isso impacta. Assim, eu não vou falar que eu vou no mercado e fico feliz, sabe? Sai eu vou no sorrindo. mercado, eu fico puto, tá ligado? E, tipo, isso, querendo ou não, se a comunicação do governo não consegue fazer chegar nas pessoas com um simples argumento, tipo assim, gente, calma, relaxa, a gente tá reconstruindo. Sei que tá difícil para todo mundo, a nossa intenção é reconstruir, sabe? Mas, infelizmente, não consegue chegar isso no ouvido das pessoas. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Só para complementar o que você estava falando, acaba que a gente fica tanto como sommelier de mais comunicações do governo, né? A gente sempre printa uma coisa, taca ali no nosso grupo de comunicadores, né? Um bando de produtor de conteúdo de política, a gente fala, cara, olha essa arte que o governo fez, parece que está tentando falar com a criança de 10 anos de idade, mas falando de economia. Então são coisas que não dialogam, né? E aí cabe a gente ter que ficar falando, fazendo propaganda gratuita do governo e ao mesmo tempo tendo que criticar porque a gente não concorda com tudo. E é esse que é o papel difícil, assim, a gente conseguir comunicar uma coisa que às vezes a gente entende o que está acontecendo, sabe? A gente também é crítico, mas, assim, chegam notícias absurdas que a gente não tem como olhar e falar, é melhor eu desmentir logo essa notícia do que eu fazer uma crítica ao negócio, entendeu? A proposta. Eu vou ler o comentário do Flávio aqui, ó. Beleza, pode mandar aí. Boa parte dos empregos gerados são de péssima qualidade, vale lembrar. A situação não é boa e a comunicação só atrapalha. É bem isso, Flávio, a gente concorda muito. E, cara, tipo, qualidade dos empregos gerados, vamos lembrar que teve um desmonte dos direitos trabalhistas com o governo Temer, né? Então, a qualidade dos empregos gerados é péssima, é precarizado mesmo. A palavra é essa, precarizado. E quanto a isso, não tem muito o que fazer, é uma tendência global e que, aderiu muito bem essa medida neoliberal aqui no Brasil, infelizmente. Mas, infelizmente. Isso não tem, realmente não vai ter o que fazer, mas meio mal está tendo alguma geração de emprego. O governo poderia estar, pelo menos, recebendo parte desse mérito, mas nem isso está. Porque se você vê na Globo, a baixa de desemprego do Brasil hoje, o mérito tá indo para o Temer por essa merda dessa reforma que ele fez, por causa da reforma trabalhista. Então, a gente tem que disputar até o óbvio, cara. Até o óbvio a gente tem que disputar. E assim, eu tenho uma visão mais desenvolvimentista na economia e tal, acho que a gente deveria realmente impulsionar a nossa indústria nacional. Assim, a gente está vendo agora resultados positivos, a gente está vendo muito investimento, principalmente na indústria automotiva, né? Com a BYD vindo aqui para o Brasil e tal. Mas tem uma coisa que é bem polêmica, que é a famosa taxinha da Shein, né? O Luciano Hang foi fazer lobby para cima do Lira e conseguiu, né? Passar a taxinha, porque isso, querendo ou não, atrapalha os negócios dele, a Shein vender para o Brasil. Mas, assim, uma crítica que eu tenho é que eu não vejo nenhuma movimentação para a gente impulsionar a nossa indústria, para a gente conseguir fazer que o nosso produto realmente seja competitivo num preço mais barato, sendo feito aqui, sabe? Que aí é a geração de emprego e tudo mais. Na minha visão, é besteira. Assim, tem muita arrecadação e tal, tem muito grupo empresário forte aí,
Mas é besteira a gente chegar e falar, vamos taxar aí porque está acabando com a nossa indústria nacional. Só que, ao mesmo tempo, a gente não está impulsionando a nossa indústria, sabe? A gente não tem um plano de reindustrialização, nem nada do tipo. E indústria gera muito emprego. Com certeza. A gente é um país continental, assim, todos os países com dimensões continentais têm uma indústria forte desenvolvida, ciência e tecnologia e tudo mais, e o Brasil precisa... A gente fica só na agroexportação, né? Que é bem triste para o nosso tamanho, para o nosso peso no mundo. Exatamente. E assim, a gente tem um potencial aqui enorme para a gente fazer tudo, sabe? E gerar cada vez mais empregos e tudo mais. E eu acho que, assim, falta realmente esse plano do governo impulsionar. Eu sei que a Selic também impacta, influencia muito nisso, a Selic está alta, mas para mim falta muito um plano de desenvolvimento da nossa indústria. E a gente tem muita capacidade. A gente tinha até a indústria nacional de chip, era a Ceitec, que foi privatizada no governo Bolsonaro, fazia chip de excelente qualidade. E aí, assim, demora tempo. Ela foi criada em 2008, se eu não me engano, mas aí privatizaram em 2021, o Bolsonaro entregou ela, como fez com um monte de empresa, né? Bolsonaro e o Temer com essa agenda privatista. E faz falta, no final das contas, faz falta. Né? Pouco que a gente tinha ainda acabou com a Lava Jato, então realmente fica bem. Exatamente. Tem outras duas perguntas do Fernando, mas a gente também já respondeu, né? Que é os erros, se você acha que existe da comunicação do governo, e a nossa live é praticamente dedicada a falar desses erros. Nosso dia a dia é praticamente tapar o gap desses erros. Exatamente. Se você tem... Aqui é o que a gente está falando agora, mas acho que a gente pode pensar um pouco nisso já antes de encerrar, né? Alguma crítica ao governo federal hoje, para além da comunicação que a gente já falou, e esses pontos aí que a gente está debatendo, né? Quer taxar a blusinha da Shein? Beleza, taxa. Mas cadê a nossa indústria aqui? Ou a gente só está taxando para fazer o velho da Van sorrir? Só para isso? Exatamente. Só para ele e Luiz Helena Trajano ficarem felizes? É para isso. E assim, a gente esquece que tipo, são taxas até $50, são R$250. A galera que tem dinheiro para ir lá para fora é isenta. Exato. É muito dinheiro, sabe? Volta, vai lá para os Estados Unidos. Falo isso por experiência própria, eu já fui para lá, eu fui em 2013, 2015. 2015 foi foda, que o dólar tava caro pra caramba. Mas, assim, 2013, caramba, eu voltei com guarda-roupa novo, tem roupa que eu uso até hoje de lá, sabe? E não paguei taxa, entrei com a mala e tal. E aí, você vai taxar compra de $50, beleza, mas apresenta um plano para a nossa indústria, sabe? Apresenta um plano. E subsidia mesmo a indústria, pega e investe. O Plano Safra, todos os anos, o último Plano Safra foi mais de 400 bilhões de reais, sabe? Faz um plano para a indústria também. Não estou falando que não tem que ter Plano Safra e tal, é um setor importante da nossa economia, mas faz um plano para a indústria também, apresenta esse plano, não fica dependendo só de vender carro elétrico da China agora, né? Vamos começar a desenvolver. A China é um ótimo exemplo para a gente, que nem a gente falou, minha estratégia comunicativa eu copiei. Pega o plano da China lá, pega o que deu certo, copia também. Exato. O plano está aí, é só estudar. Respeitando as devidas proporções, obviamente, né? Eles têm claro, um bilhão de pessoas a mais para trabalhar, literalmente. Exatamente. Tá muito diferente. Mas, assim, faz o que dá certo. A gente tem muito... Eu sou muito a favor de a gente pegar os bons exemplos e trazer o que deu certo, sabe? Tem muitas críticas aos Estados Unidos, assim. Mas, pega uma coisa que deu certo lá e traz para cá, sabe? É a mesma coisa da China. Tá pegando só o errado, a gente quer liberar a arma. Exatamente. A gente tudo de errado. A escola. A gente vai pegando errado. E aí, vamos pegar, por exemplo, a própria escola. A estrutura curricular lá, tirando que eles são muito burros em muitas coisas, é uma estrutura curricular que realmente eu acho que aqui no Brasil poderia dar super certo, sabe? Ensino integral, com diversas oficinas, investimento no esporte. Traz para cá, sabe? Traz para cá, traz a estrutura, vê o que funcionou lá mesmo. Pega a China, vê o que deu certo lá, vê o que deu errado, não traz. Ele traz o que deu certo, vê a Austrália e vai fazendo isso.